Olá, tudo bem com você? Bom, nós estamos aqui para estudarmos juntos um assunto muito relevante, muito importante, que é a questão da idolatria. Nós vamos buscar, na verdade, os ensinos das Escrituras sobre esse assunto a partir de um roteiro que nos é oferecido pelo livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. Usaremos como um roteiro importante, relevante, para que a gente aprenda o que as Escrituras nos ensinam a respeito de deuses falsos e, portanto, da idolatria. Eu gostaria, para começar o nosso estudo, as nossas reflexões sobre esse assunto, gostaria de ler com vocês 3 passagens bíblicas. A primeira delas está no livro do Êxodo, capítulo 20, os versículos de 1 a 3. Talvez você conheça bem essa passagem. Leia então essa passagem conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Uma outra passagem muito importante nesse nosso início de caminhada no estudo sobre idolatria, sobre deuses falsos, está também no livro de Êxodo, mas agora no capítulo 32, dos versículos de 1 a 5. E essa passagem diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E por fim, uma terceira e também muito importante passagem para a gente começar essa caminhada na abordagem desse tema está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. O que eu preciso pontuar com você que está aí participando conosco é que o ensino bíblico sobre idolatria, sobre falsos deuses, é mais sofisticado, mais complexo do que normalmente a abordagem que a gente faz. Normalmente associamos a ideia da idolatria, o prostrar-se diante de uma imagem, de algo visível, de algo criado. Isso obviamente é idolatria, isso é grave, é sério, mas o ensino bíblico ele é muito mais profundo do que isso. Ele vai além disso, ele é mais complexo e, conforme disse, mais sofisticado. E por isso a gente precisa de fato se deter sobre aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito dessa questão. E eu quero, então, fazer algumas considerações preliminares com vocês. Primeiro, destacar a gravidade do pecado da idolatria. Nós lemos aqui uma passagem, e certamente você conhece, a respeito do bezerro de ouro. Você conhece a história, você viu que Moisés se alongou demais no monte, pelo menos segundo a perspectiva daquelas pessoas, ele demorou bastante para voltar, as pessoas já se sentiram desamparadas e, enfim, construíram um bezerro de ouro e foram adorá-lo. Bom, o que acontece? A reação de Deus diante desse pecado foi gravíssima. E Deus chamou Moisés e falou assim: olha, eu vou destruir esse povo,
e vou construir uma nova geração a partir de você, Moisés. Os demais eu vou destruir a todos. Destruir a todos significa dizer, eu vou matar a todos. Todos deixarão de existir. Observe, então, que é algo extremamente grave diante de Deus e que precisa ser muito levado a sério. Então, a primeira consideração é essa. A idolatria é um pecado extremamente grave. Mas eu quero fazer uma pergunta, né, para atiçar um pouco aí o seu pensamento, o seu pensar sobre essa questão. A partir desses textos, dos 3 textos que lemos. A primeira pergunta é: qual é o lugar da idolatria? Talvez você pense assim, o lugar da idolatria é um templo religioso, enfim, um espaço qualquer em que haja imagens para serem adoradas. Não. As passagens nos indicam que o lugar da idolatria é o coração humano. É o lugar onde se forjam falsos deuses, onde se constroem falsos deuses. Então, esse é o verdadeiro lugar da idolatria, o coração humano. A percepção a respeito dessa verdade é muito importante para que todos nós estejamos vigilantes com relação aos riscos que corremos com relação à idolatria. Uma outra pergunta importante nesse começo de conversa é a seguinte: a idolatria, no sentido de adorar um Deus falso, é transgressão de qual mandamento? Olha, essa ficou fácil de responder porque é a passagem que lemos em primeiro lugar, em Êxodo 21:3, versículos de 1 a 3, e a idolatria é a transgressão do primeiro mandamento. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque há pessoas que associam ao segundo mandamento, que fala em não fazer para si imagens de escultura, há uma relação direta, ou pelo menos mais direta, com o primeiro mandamento, em que Deus fala que não terás outros deuses diante de mim. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, e essa talvez exija de você uma percepção, uma acuidade maior. A pergunta é: a construção e a adoração do bezerro de ouro levou aqueles israelitas, relatados ali na Bíblia, a se tornarem idólatras? Eu vou repetir a pergunta. A construção e adoração do bezerro de ouro levou aqueles israelitas a se tornarem idólatras? A resposta é não. Eles não se tornaram idólatras porque, ou a partir do momento em que construíram o bezerro de ouro. Eles não se tornaram idólatras a partir do momento em que cultuaram ao bezerro de ouro. Não. É o fato de serem idólatras que os levou a construir o bezerro de ouro. A verdade, eles o construíram porque a idolatria já estava em seus corações. Já havia um ídolo nos seus corações. E talvez você me pergunte assim, mas professor, então o falso ídolo, no caso, é o bezerro de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, na sequência das nossas conversas, a gente vai ter condição de aprofundar com relação a isso, mas existem os deuses aparentes ou superficiais, os falsos deuses, né, aparentes e superficiais, e existem outros deuses por trás, deuses mais profundos. Na passagem que nós lemos, em Êxodo 32, que trata do bezerro de ouro, as pessoas falaram assim com Arão: olha, quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, a gente não sabe o que é feito dele, então faz um bezerro de ouro, algo substitutivo. Na verdade, havia todo um equívoco na percepção daquelas pessoas. E o equívoco estava principalmente em devotar a sua confiança em Moisés, naquele que Deus havia encaminhado, e não no Deus que o havia encaminhado. Então, o falso Deus, na verdade, que, pelo menos primariamente, profundamente, morou no coração daquelas pessoas, era o próprio Moisés. Não estou dizendo que Moisés trabalhou para que isso acontecesse, mas esse era o fato. Por quê? Porque um falso Deus é alguém em quem eu, indevidamente, deposito a minha confiança, a minha obediência, o meu desejo, e é isso que eles nutriam com relação a Moisés. Mas há ainda uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A festa ao Senhor em ambiente idólatra, há algo que talvez você não tenha percebido no versículo 2 de Êxodo 32, em que Arão, depois de haver construído o bezerro, enfim, toda aquela festa, ele falou assim: amanhã haverá festa ao Senhor. O Senhor a que ele se refere aí é Javé, né? Yavé, o Deus de Israel.
E ele, olha o que ele disse: bom, agora que o bezerro está pronto, nós vamos fazer festa ao Senhor, festa a Javé, né? Festa ao Deus de Israel, ao Deus dos israelitas. O que causa espanto nessa história toda? É que pessoas, às vezes, sob o argumento, o pretexto de estarem cultuando a Deus, podem, na verdade, estar se reunindo em volta de seus próprios ídolos, que são alimentados, forjados nos seus próprios corações. E uma última pergunta, né? Eu estou começando mais perguntando do que oferecendo respostas, talvez, é essa: idólatras vão ao profeta de Deus? Na passagem de Ezequiel, que nós lemos também, foi a terceira das passagens, Deus está alertando aquelas pessoas que estavam construindo, forjando, fabricando ídolos nos seus corações. E Deus falou assim, quando essas pessoas vierem ao profeta, elas, enfim, serão punidas pelos seus pecados. Observe que idólatras continuam indo ao profeta. O fato de pessoas irem à igreja, estarem na igreja, buscarem a presença de Deus, buscarem a palavra de Deus, não as torna imunes a que alimentem idolatrias em seus corações. Enfim, essas são considerações apenas preliminares que eu gostaria de fazer nesse começo. A ideia central dessas considerações e perguntas que fizemos é que você se dê conta que o lugar da idolatria é o coração humano. Conforme disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E isso já nos deve colocar em posição de extrema vigilância, cuidado, oração e busca sincera da presença de Deus. Então, essa é a primeira questão e fundamental questão que nós gostaríamos de alertar a vocês aqui nesse começo de conversa. Muito bom. Conforme dissemos, nós vamos usar o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, como nosso roteiro de trabalho, de reflexão, no estudo das Escrituras. Nosso objetivo é conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre idolatria. Mas usando esse livro como roteiro, ele nos traz, de fato, algumas questões importantes. Por exemplo, o autor ele nos lembra uma grande crise econômica que aconteceu no ano de 2008. Né? Você que é mais jovem talvez não se lembre, já se vão 15 anos, mas eu me lembro perfeitamente, e muitos dos que nos assistem vão se lembrar, uma crise econômica tremenda nos Estados Unidos, com a falência, a derrocada de muitas empresas, muitas pessoas, que perderam todo o seu patrimônio com uma grande quantidade de suicídios. E as pessoas suicidaram-se a partir do momento em que perderam todo o seu patrimônio, porque o seu patrimônio era o que elas tinham de mais importante, de mais essencial nas suas vidas. E porque perderam aquilo que lhes era mais essencial, a vida delas perdeu o sentido. Observe onde nós queremos chegar. Eu imagino que você já esteja percebendo, né? O que é mais relevante e importante na sua vida? O que dá sentido para a sua existência? O que é essencial, de fato, na sua existência? E esse mesmo autor do livro, Timothy Keller, né, autor recentemente falecido, ele lembra um outro escritor, um filósofo lá do século XIX, chamado Alexis de Tocqueville, quando ele fez uma viagem naquela época aos Estados Unidos, que já era uma nação próspera, né, nos anos 1800, e apesar de ser um país próspero, em que as pessoas de fato tinham excelentes condições materiais de vida, ele já destacava, observe, coisa de quase 3 séculos, uma estranha melancolia em meio à abundância. Apesar de todo o conforto material de que dispunham, aquelas pessoas tinham uma estranha melancolia. Lhes faltava algo. Havia uma tristeza no coração daquelas pessoas. Sobre a tristeza, deixa eu dizer uma coisa para você até se tranquilizar um pouco. Então quando eu perco coisas importantes, eu não posso ficar triste. Se eu fiquei muito triste porque perdi o patrimônio, se eu fiquei muito triste porque perdi um parente querido, se eu fiquei muito triste porque perdi um emprego, isso é errado? Quer dizer que eu tinha essas coisas como ídolos? Não, absolutamente, não é isso que a gente está dizendo. A tristeza ela é natural diante da perda e nós devemos respeitar a tristeza das pessoas diante das perdas que elas têm. Só que a gente deve definir tristeza a partir do seguinte parâmetro. A tristeza se dá quando eu perco algo bom dentre várias outras coisas boas. É diferente do desespero.
Observe, o que a gente quer destacar para você é que o desespero na perda de alguma coisa se dá quando essa coisa não é apenas uma coisa boa no meio de outras coisas boas, mas essa coisa que se perdeu é algo essencial, que se tornou fonte suprema de significado e esperança na vida. Aí vem o desespero. Se você se desespera, até mesmo com a possibilidade de perder alguma coisa ou alguém, observe, esse alguém ou essa alguma coisa está ocupando um lugar essencial, como algo essencial no seu coração, aí sim, aí a questão é grave, pode ser que haja o forjamento de um falso Deus no seu coração, de uma idolatria com relação a essa coisa ou a essa pessoa. E mais duas coisas, enfim, eu quero dizer ainda, especificamente nesse tópico que abordamos aqui agora, é que ao mesmo tempo em que é normal, é natural que haja tristezas por perdas, também é natural, é normal que você se alegre com coisas transitórias e passageiras que aí a gente tem na nossa vida, né? Desde uma comida saborosa da mãe, até um excelente casamento que você tem, um bom relacionamento conjugal, e coisas dessa natureza. É errado se alegrar com essas coisas? Não. É errado se alegrar com um bom emprego? É errado se alegrar porque comprou um carro novo? Absolutamente, não tem nenhum problema. Mas essa alegria, ela é uma alegria imperfeita, transitória, passageira. O problema é quando você passa a edificar sua vida com base nesse tipo de alegria. E aí você passa a depender a sua própria existência, a sua própria alegria, a sua própria paz passa a depender desse tipo de alegria fugaz, passageira, aí sim você pode estar no caminho de uma idolatria. Falando sobre idolatria, uma palavra pesada, né, uma palavra às vezes incompreendida e a gente não se detém muito na análise dela. Às vezes, quando se fala em idolatria, alguém é idólatra, um culto idólatra, e você pensa logo assim, talvez lhe venha à memória, à mente, imagens de filmes ou de livros, enfim, de povos primitivos que se curvavam diante de estátuas, né, de totens, aqueles totens gigantescos, né, há muitos filmes, né, que assistimos, em que mostram, né, tribos, enfim, povos que se prostravam diante de imagens gigantescas, enfim, é a ideia mais natural e normal que se tem sobre idolatria. Ou lhe venham à mente os gregos, né, o panteão grego, o Partenon de Atenas, em que havia ali vários deuses, aí a gente lembra de alguns mais famosos, mais populares, né, como Afrodite, a deusa da beleza, como Atena, a deusa da sabedoria, o Dionísio, o deus da festa, do vinho e do prazer. Aí você fala assim, bom, isso aí é uma coisa antiga, não é mais assim. Eu vou lhe dizer, continua sendo assim. Na verdade, hoje não é muito diferente com relação a falsos deuses, com relação à idolatria. Hoje, as pessoas possuem não mais deuses nominados, como dissemos aqui, Afrodite, Atena, Dionísio e outros, mas elas têm o seu conjunto próprio de ídolos, com seus totens, os seus rituais, com seus santuários, hoje de diferentes modos, eu diria, de um modo mais pernicioso e mais sutil, e mais pernicioso talvez justamente porque é mais sutil, para que você não perceba que está envolvido por falsos deuses. Deixa eu exemplificar e justificar e defender aqui o que eu estou dizendo para você sobre a existência de falsos deuses nos dias atuais, atrás dos quais muitos de nós têm andado. Primeiro, o deus da beleza. Ninguém hoje tem uma estátua de Afrodite dentro da sala de casa e acende vela para uma estátua chamada Afrodite. Entretanto, há pessoas que vivem debaixo da tirania da estética, em que o aspecto estético é o mais importante e relevante, é um valor absoluto da sua vida, e a pessoa está disposta a abdicar de qualquer outro valor em nome desse valor, o valor estético, da beleza física,
Ou seja, vivem debaixo da tirania de um Deus falso, de um Deus da beleza. E sacrificam qualquer outro valor, interesse, qualquer outra prioridade em nome desse Deus. O resultado são salões de beleza lotados, academias lotadas e quase que como templos. Eu não estou dizendo que é errado você buscar embelezar-se em si, não é errado você buscar uma boa forma física, o ato em si não é errado. O problema é quando isso se torna um valor absoluto e o mais relevante e importante na sua vida, ou um lugar que no seu coração deveria ser ocupado por Deus. Aí sim você está diante de uma idolatria. A obsessão por forma física é um problema gravíssimo e que revela, de fato, uma espécie de idolatria. E aí, assim como os deuses antigos, eles eram exigentes, insaciáveis e requeriam sangue das pessoas, o Deus da beleza, talvez não há um derramamento literal de sangue, mas, por exemplo, nós vemos pessoas aí com transtornos alimentares, por exemplo, como anorexia, bulimia. É uma forma dos deuses atuais estarem requerendo o sangue das pessoas. Falamos do Deus da beleza, o Deus do poder. Há muitas pessoas que gostam do poder. E por trás do Deus aparente do poder, do Deus superficial do poder, está a ilusão do controle, de ter o controle das outras pessoas, né? De ter o poder, de fato, sobre as outras pessoas. Está a ânsia pela glória. A gente inclui aqui, nessa questão do Deus do poder, a idolatria política, em que pessoas estão dispostas a sacrificar qualquer outro valor, inclusive os valores do reino, e às vezes torcem as verdades bíblicas em nome de uma convicção política. Porque o desejo primordial e fundamental das suas vidas é que um certo pensar político chegue ao poder e a percepção de que só esse pensar político é capaz de realizar um bom governo. É uma forma de idolatria política. Há pessoas que têm as suas filosofias políticas como ídolos, achando que só aquele modo de pensar a sociedade, a realidade, é capaz de fato, resolver os problemas da sociedade, os problemas das pessoas. Temos o Deus dinheiro. E aí, nesse pacote, nesse combo do Deus dinheiro, a gente tem o consumismo, o materialismo, a avareza, que é a ganância. A gente vai ter a oportunidade de ter um encontro só para estudarmos essa questão do dinheiro como um falso Deus, como um ídolo, mas eu faço desde já uma pergunta: para onde o dinheiro tem levado você? Observe que eu não estou perguntando para onde você tem levado o seu dinheiro, no que você tem gasto o seu dinheiro. A pergunta é diferente, é para onde o seu dinheiro tem levado você, que é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. E temos vários outros deuses, como o Deus da realização, em que a carreira profissional, os negócios, enfim, são mais importantes do que qualquer outra coisa. E aí, qual é o sangue derramado, às vezes, no altar, por pessoas que têm o Deus da realização pessoal na sua vida? São os filhos, por exemplo, a esposa, que são assim, espécies de oferendas que são trazidos ao altar diante desses falsos deuses. Bom, então, para a gente fechar aqui esse raciocínio com você, há 3 coisas que normalmente as pessoas devotam a falsos deuses: confiança, obediência e desejo. Qual é a sua fonte suprema de confiança? Uma vez conversando com uma pessoa, ela me disse assim: se eu trabalhar duro, se eu estudar e me esforçar, eu vou ter sucesso na vida. Eu concordo parcialmente com ela, porque, de fato, sem o estudo, sem o esforço, sem o trabalho duro, você dificilmente vai conseguir alguma coisa na vida. Mas faltou algo de dizer, que na verdade há algo a dizer. Faltou ela pensar, ou ela ter assim forte no seu coração, de que essas coisas são importantes. Mas se Deus não lhes não der a ela aquilo que ela deseja, ela de fato não vai conseguir. A confiança dela não pode estar no seu próprio esforço. Ela tem que de fato se esforçar, mas a confiança, a fonte suprema de confiança deve ser
o único Deus vivo e verdadeiro, Deus Criador. Não só confiança, mas obediência. Aquilo que você supremamente obedece é que é o Deus da sua vida. Se você só faz aquilo que o dinheiro demanda de você, se você só age com base naquilo que vai garantir você ganhar mais dinheiro ou obter bens materiais, pronto, esse é o Deus da sua vida, porque é a Ele que você presta obediência. E, por fim, desejo. Confiança, obediência, desejo. Qual que é a fonte suprema de desejo na sua vida? A quem você anela de fato? O que consola o seu coração? Alegra o seu coração no momento de dificuldade? O fato de que você tem bens materiais, que você tem uma carreira de sucesso, que você tem uma boa reputação? Ou lembrar-se de que há um Deus todo-poderoso que cuida da sua vida? Então observe que a idolatria é algo sério, é algo complexo, e nós vamos ter aí a oportunidade de, na sequência, estudarmos várias outras questões profundas, inclusive alguns tipos específicos de deuses falsos que estão presentes ao nosso redor, muitas vezes dentro do nosso coração, e a gente precisa ter todo o cuidado e zelo com relação a isso. Bom, então nós, para concluirmos a aula de hoje, eu que comecei com algumas perguntas, quero terminar com algumas perguntas. Nós vamos chamar aqui de perguntas raio-x, e que são perguntas de diagnóstico, né, que ajudam você, ou que tendem a ajudar você a entender se há, de fato, falsos deuses ou não no seu coração. A primeira dessas perguntas é: o que você ama de verdade, intensamente? O que você odeia também, de verdade ou intensamente? Se Deus não for a razão suprema do seu amor, aquilo que você ama mais intensamente, se o pecado, portanto, desagradar a Deus, não for aquilo que você odeia mais intensamente, cuidado, você pode estar amando algo diferente de Deus ou mais do que a Deus. Isso é uma forma de idolatria. O que você quer, deseja e anseia? A que desejo você principalmente obedece na sua vida? O que direciona realmente os seus passos, o seu pensar, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus desejos? As coisas de Deus, que lugar de prioridade ocupam na sua vida? Ou será que são só coisas materiais, passageiras, coisas desta vida e não coisas projetadas para a eternidade? O que você realmente teme? O que você realmente não quer para a sua vida? O que te deixa realmente preocupado? São coisas relacionadas à eternidade, a Deus, ou você está muito focado nas coisas do presente, deste mundo, sem essa perspectiva do que é eterno? Uma outra pergunta: a quem que você precisa agradar? O seu desejo maior é de agradar a quem? A Deus? A si mesmo? Às outras pessoas? Qual que é a sua meta em termos do desejo de agradar? Mais uma pergunta: e se eu ler de morte, né, há uma perspectiva de que todos nós morramos se Cristo, antes disso, não retornar? O seu leito de morte, o que a sua vida resumiria como de valor? O que dá sentido, enfim, à sua vida? Se alguém pudesse sintetizar numa frase aquilo que foi primordial, aquilo que pode resumir e sintetizar a sua vida ao longo da sua existência, o que constaria, né, lá no seu leito de morte? E, por fim, uma última pergunta: como você define sucesso ou fracasso em determinada situação? Que noção você tem de fracasso ou de sucesso na vida? O agradar a Deus, o servir a Deus ou outras pessoas? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco e vamos seguir avante em lições seguintes para estudarmos melhor esse assunto.